Essa transmissão. Hoje eu mudei um pouquinho o horário da nossa transmissão porque eu acordei destruído, estava muito cansado e pensei, não vai dar tempo para a gente fazer a nossa live, eu vou fazer uma transmissão direta aí no horário do almoço, né? Então agora eu estou terminando de editar um vídeo, inclusive um vídeo bem bacana lá no sobrevivencialismo, que é um sobreviver voltado para fobias. Então eu vou explicar como funciona a fobia, como você identifica processos fóbicos e entende se você é ou não uma possível vítima desse transtorno. E, enfim, vai sair na terça-feira que vem para vocês conferirem, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um comentário que me chamou a atenção. Infelizmente eu não tenho aqui o comentário do amigo para poder ler para vocês, mas ele me questionou, baseado no da nossa última conversa. Eu falei sobre o fato de que muitas vezes você, para manter-se socialmente aceito, você não mostra partes de suas faces, certo? Então, algumas vezes, a forma como eu ajo entre os meus amigos é diferente da forma como eu ajo quando eu estou em vídeo com vocês. E aí ele questionou, Júlio, mas isso não é usar uma máscara, não é fingir algo que você não é? Porque a gente ensina, a gente aprende que nós temos que liderar pelo exemplo. Mas, poxa, se você não está fazendo exatamente o que você faz em todos os lugares, será que você não está sendo um falso? Né? E ele falou isso de uma forma bastante interessante. Eu acho que vale a pena a gente mergulhar nesse assunto, porque muita gente acha que nós somos condenados à falsidade e à hipocrisia. Muita gente acha que o ser humano, pelo próprio sistema social em que vivemos, ele precisa ser corrupto para continuar existindo. Eu acho que não. É possível você conseguir somar, ser socialmente aceito e ao mesmo tempo não se dobrar ao absurdo, não se dobrar a regras com as quais você não concorda. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, legal ter vocês aqui. Vejo vários nomes aí que eu tô reconhecendo nas diferentes lives, então fico feliz de você estar aqui ouvindo o que eu tenho a dizer durante maneira perdurada, né? A propósito desse canal é realmente de forma descomprometida aparecer aqui, falar um pouquinho e ir embora. E eu espero que vocês estejam gostando desse mergulho aí na minha forma de pensar. Eu não me acho especial, mas eu sei que em muitos momentos as minhas reflexões podem causar reflexões em você e eu fico feliz de estar te ajudando nesse processo. Mas vamos lá. Para a gente entender um pouquinho sobre como de fato nós podemos ser verdadeiros ou falsos nos diferentes meios sociais, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é o conceito de personalidade. Personalidade deriva do termo persona, ou seja, de uma máscara, porque no final das contas você é aquilo que você mostra para os outros, certo? Eu adoro uma frase voltada para a comunicação, eu não lembro quem falou essa frase, mas a regra básica é: comunicação não é o que você fala, e sim o que o outro entende. Beleza? Então não importa a sua intenção ao dizer. Se o outro entendeu de forma equivocada, a culpa é sua, do mensageiro, que não passou a mensagem da forma adequada para trazer então a intenção certa para quem está te ouvindo. Lembre-se disso. Se alguém ficou confuso com o que você disse, a culpa não é da pessoa, a culpa é sua que não explicou direito, tá? Isso pode ser aplicado também diretamente na forma como você expõe a sua bela face nos diferentes meios sociais. Se você hoje, você como pessoa, como indivíduo, tem um universo próprio na sua própria mente, na forma de pensar e tudo mais. Contudo, você só expõe alguns aspectos desses no meio social. Você com certeza tem segredos profundos, tem desejos profundos, tem formas de pensar que se você expôsse para as pessoas, você seria rechaçado. Todos nós temos uma parte dentro de nós que é completamente deplorável e nem um pouco socialmente aceita. Isso não faz de você um monstro, isso faz de você um ser humano. Nós pensamos coisas ruins, nós temos visões muito extremizadas de alguns aspectos e cabe a nós filtrar aquilo que a gente quer mostrar para causar uma impressão específica no grupo social onde você está inserido. Então olha que interessante. Nós estamos então já falando de uma coisa bacana aí. A persona, ela varia de acordo com o grupo social onde você está. É a velha história de, por exemplo, a forma como você recebe, tá? A forma como você é recebido em um grupo vai diretamente ligar a forma como você vai se expor a ele. Então imagine, eu tenho o grupo de amigos de infância, tá? Pessoas que passaram do meu lado durante os tempos mais absurdos da minha existência, onde eu fiz muita coisa que hoje em dia eu não acho nem legal falar. Você acha que esses caras que fizeram um monte de fita errada comigo, eles vão interpretar o Júlio como o Júlio que fala aqui hoje com vocês?
Não, porque a persona que eles conhecem é outra. O Júlio que eles conhecem é outro. Isso significa que eu sou falso? Não, significa que eles conheceram um foco específico da minha personalidade, enquanto vocês conhecem outro foco específico da minha personalidade. Na verdade, a gente pode usar até mesmo os canais aqui, que é onde a gente produz conteúdo, como uma explicação. No sobrevivencialismo, você vê o Júlio como o sobrevivencialista, como o cara que está tentando aprender e ensinar ao mesmo tempo conteúdos de preparação na internet. Na família Lobo, você vê o Júlio como o pai, imagino que bem-humorado e meio doido, de uma família bastante diferente. E aqui você vê o Júlio refletindo sobre conteúdos. Então, cada um dos meus canais apresenta praticamente um personagem diferente. Porque no final, senhores, independente do que você do que digam que você tem que ser verdadeiro, você é um personagem. E quando você entende isso, que você é uma marca, olha que loucura, quando você entende que você é uma marca, você começa a criar estratégias em como valorizar essa marca, certo? Então, esse é o ponto principal. Quando você começa a entender que a sua pessoa, a sua imagem pública, ela tem um valor associado a ela, e os atos e formas como você se posiciona no mercado, né, na sociedade, vão enfatizar no aumento ou desvalorização desse valor, é muito interessante, porque você começa a pensar, caramba, então quer dizer que se eu apresentar X aspectos, o meu valor de mercado sobe, e se eu apresentar Y aspectos, os meus valores de mercado desaparecem. Isso é ser falso? Não, isso é comunicação. Então, no final das contas, o indivíduo que ele é estratégico, ele não necessariamente está ocultando aspectos da sua vida. Não, ele só está escolhendo aspectos que são mais interessantes para ele propagar para as pessoas. Né? Seria a mesma coisa que você ir numa entrevista de emprego e você falar que, sei lá, no meio da entrevista, falar assim, não, mas olha, minha comida favorita é lasanha ao molho vermelho. E aí o entrevistador vai falar assim, tá, e o que eu tenho a ver com isso? Ou seja, você está apresentando um aspecto que não tem nada a ver com o outro. E isso é legal, porque hoje em dia na sociedade internética, né, no mundo digital, existe uma má concepção de que você tem que mostrar tudo, né? Ou seja, muita gente cobra isso de mim, né? Como eu sou uma pessoa que expõe a minha vida nas mais diferentes facetas para o público em geral, sem filtros, as pessoas elas querem que eu dê satisfações e comente sobre aspectos que muitas vezes não convém eu comentar. E isso é muito curioso, porque demonstra claramente que muita gente cai nesse conto de que você tem que ser 100% transparente o tempo todo. Senhores, se você aí for 100% transparente, você destrói a sua vida em alguns dias, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nesse conto de que o certo é ser sincero e não importa o que custe o que custar. Não, cara, você tem que ser estratégico. Não precisa... a diferença é que você está expondo um lado que você escolhe, mas você não está fingindo ter atributos que você não tem, sacou? Esse é um ponto importante. Escolher as partes de você que você quer apresentar para o público não significa inventar coisas que você não tem, sacou? Então, se você inventa experiências que você não teve, cria características de personalidade que você não tem só para atender uma demanda, opa, aí você está sendo falso. E aí cai aquela velha concepção de que você... bato o olho nos comentários aqui, eu me perco um pouquinho. Vamos lá. O Fábio tá falando aqui, ó. Júlio, você entende essa questão de se você não é entendido, a culpa é sua? É uma regra absoluta? Pergunto porque sempre faço comentários, alguns com tom irônico, nunca sou entendido completamente, mesmo por pessoas que realmente me conhecem. Eu vou voltar então, né, para aqueles que chegaram agora só para explicar. Eu uso essa regra, e eu uso uma regra que ela hoje em dia pode ser vista de uma forma um pouco preconceituosa, mas é verdade. Eu sempre explico para o aluno mais burro da sala. Por quê? Porque se o aluno mais burro da sala entender, os outros vão entender também, tá? Então, muitas vezes a pessoa não quer ser entendida, né? Aliás, perdão, muitas vezes a pessoa não quer te entender. Muitas vezes ela já te olha com um viés que não importa o que você fale, será interpretado de forma equivocada, né? Eu já passei por situações complicadas em relação a isso. No sobrevivencialismo já tive polêmicas onde existem pessoas que me odeiam, não gostam de mim, não seguem meu trabalho, me difamam e me caluniam constantemente quando elas podem nas redes sociais. E eu não fiz nada para elas. E inclusive alguns eu já tentei abordar e falar, cara, o que eu posso fazer para você mudar essa sua opinião? E quando a pessoa já tem um viés negativo em cima de você,
não importa o que você diga, você será mal interpretado. Então aí a regra que eu havia dito, né, de que comunicação não é o que você fala, sim o que você entende, cai por terra. Se a pessoa que te ouve está enviesada com um olhar negativo, nada que você falar vai ser bem interpretado, tá? Então essa é a exceção da história. Mas continuando. Por que eu falei, e que inclusive recentemente lá no SV Responde, que rótulos são perigosos? Porque veja, na conjuntura social atual, já é difícil você expor partes da sua personalidade que sejam aceitas em diferentes grupos, certo? Fica ainda mais difícil se você começa a levantar bandeiras, porque você deixa de escolher o que você quer mostrar e você tem que então seguir uma regra que foi criada por um agente externo, tá? Então deixa eu pensar em alguma coisa. Deixa eu pensar um exemplo que faça sentido aqui. Imaginemos, tá, eu vou usar, porque eu não sou um estudioso do libertarianismo e tal, então eu vou usar isso como exemplo, mas talvez eu cometa algum erro técnico aqui, tá? Mas, por exemplo, por que eu não me declaro um libertário, tá? Por que eu me identifico com visões libertárias, mas por que eu não sou um libertário? Primeiro, porque eu não estudo o suficiente para dizer que eu sou um libertário, e segundo, porque ela me coloca essa visão me coloca num conjunto de regras que me amarra de uma forma que, se eu não seguir aquele conjunto de regras pré-estabelecidos, eu vou falhar e vou cair como um hipócrita que diz algo e faz algo completamente diferente. Então, mais uma vez, eu talvez cometa um erro técnico aqui, tá? Mas imaginemos que eu sou um libertário de extrema blá 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 blá. Isso incute que eu não tolere nenhuma invasão da minha propriedade privada, tá? Aí, de repente, um cara pula o muro da minha casa e ele começa a ameaçar a minha propriedade privada, começa a ameaçar a minha família. Eu vou lá e mato esse cara, tá? Eu derrubo, neutralizo a ameaça, entenda como você quiser. Esse seria o certo a ser feito, certo? Ou seja, se eu defendo o valor da propriedade privada, se eu defendo o valor da defesa pessoal, o correto é, o cara pulou na minha casa, eu tenho que abater ele, porque senão ele vai, eu tô violando os meus conceitos de privacidade, etc, etc. Se eu não fizer isso e pagar o preço por isso, além de eu ter levado prejuízo por conta dessa invasão domiciliar, eu ainda vou estar caindo como um conto de hipócrita. E eu tô dizendo aqui um exemplo um pouco embasbacado, desculpa, tá meio falho aqui na minha argumentação, mas é porque eu já vi isso acontecer na realidade. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu já vi pessoas que se dizem extremamente focadas em proteção domiciliar, etc., serem assaltadas, perderem várias coisas de valor em suas casas e terem que ficar quietinhas para não caírem em hipocrisia, tá? Então, por isso que eu não aceito rótulos, porque os rótulos vão me comprometer. Cara, o Júlio é o Júlio, sou eu. Eu falo isso aqui, você pode concordar, pode não concordar. Eu nunca vou proibir você de falar alguma coisa, né? Mas eu também não vou ficar levantando bandeiras que não me pertencem. A única bandeira que eu levanto hoje é a que eu mesmo criei, que é essa visão sobrevivencialista dentro da perspectiva da minha mente, né? Então, por isso que os rótulos são complicados, porque eles vão te levar, inevitavelmente, a uma conduta hipócrita, né? Vamos lá. O Fer S falou aqui, ó. Pior coisa é se você rotular algo. Se eu fosse vegana, nunca iria falar que sou. É a Fer, perdão, Fer. O movimento é extremamente chato e são os que mais caem em cima de quem quer ser. Olha só que interessante, a sua concepção é bem legal. Ontem a gente gravou um Família Lobo falando sobre a concepção dos nossos estoques familiares, porque a gente fez um reforço de alimentação por conta da greve dos caminhoneiros que potencialmente aconteça. Aí a gente gravou essa compra, mostrou que a gente comprou e tal. Isso vai sair no Família Lobo no sábado, tá? E durante a nossa conclusão, a gente entrou no aspecto da dieta da nossa casa, né? Há um tempo atrás eu cometi o erro de comentar sobre o que eu pensava sobre dieta no canal da Família Lobo. E foi impressionante, assim. Eu fiquei chocado com a quantidade de pessoas que se importam com o que eu coloco na minha boca. Mas resumindo a história, eu também não gosto de rótulos, né? Aqui na minha casa, enquanto estou dentro do ambiente domiciliar, nós não consumimos nem carne nem derivados de leite. Tá? Então,
Dentro da dieta, você diria que a nossa dieta ela é vegana. Mas eu não vou assumir esse rótulo, por quê? Porque eu não quero. Isso não tem nada a ver comigo, eu não vou levantar a bandeira por nada. E, sinceramente, os meus motivos não são nem de perto voltados para o sofrimento animal. Eu simplesmente não confio no fornecedor. Eu não quero comer uma carne que não sei de onde vem. Tanto que, em breve, a gente está construindo a aquaponia aqui. É um roteiro que vai aparecer agorinha no Sobrevivencialismo para vocês. Semana que vem a gente começa a construção. Eu quero começar a criar um galinheiro e tudo mais para que eu saiba de onde a minha carne vem. Então, olha só, é um aspecto da minha vida pessoal que eu não mostro pra você. Eu não tenho por que ficar falando da minha dieta, o que eu como, o que eu deixo de comer, o que eu de fato tô engolindo ou não. Isso não cabe a você. E eu tô expondo agora como uma maneira de mostrar, olha só que curioso, né? Nós temos esferas da vida das pessoas que você simplesmente não conhece. Isso é ser falso? Não, muito pelo contrário. Isso é seletividade para a criação de um personagem adequado para o contexto social em que você se encontra. Beleza? Eu vou dar uma lida mais em algumas coisas aqui que vocês colocaram e aí eu acho que daqui a pouco eu tenho que almoçar. Eu só queria trazer essa mensagem para vocês porque o caminho é sim liderar pelo exemplo, tá? O caminho é você construir uma série de características suas que você vai lentamente extrapolando para as pessoas, tá? Então, quando você tem uma conduta muito clara, muito específica, as pessoas que estão à sua volta lentamente vão absorvendo parte dos seus conteúdos e vão também ganhando esses atributos que elas acham admiráveis. Então, liderar pelo exemplo é o caminho. Só que cuidado para não adotar uma perspectiva ilusória de achar que todo mundo é transparente o tempo todo. Não, não é, tá? Vamos lá. O Thales, Júlio, sou a favor da defesa como um todo, mas não sei se teria coragem de matar alguém. Cara, eu acho que esse é um assunto diferente, eu acho que talvez seria interessante derivar isso em outra live, tá? Eu acho que talvez é interessante pontuar que muita gente do mundo da área de defesa, eles evitam falar esses termos porque são termos que geram um peso, né? Ah, eu não vou matar o assaltante. Não, eu vou neutralizar a ameaça. E isso é um papo que a gente pode puxar para uma outra live, tá? Se você puder, deixa um comentário na versão offline dessa live para que eu possa lembrar sobre isso, tá bom? Olha lá, o nosso amigo fazendeiro ali, ó. Mas no refúgio você comia carne. Exato. Então, por que o que acontece? Por que eu não assumo esses rótulos, eu não gosto disso? Porque me limita, cara. Aqui em casa eu não como carne nem derivados de leite, mas se me der a louca durante uma viagem e comer um churrasco, qual é o problema? Ah, Júlio, você é um hipócrita. Não, eu não sou hipócrita. Eu não estou levantando bandeira nenhuma. Eu não estou criando restrições de conduta para a minha visão. Muito pelo contrário. Na verdade, no sobrevivencialismo é impossível eu adotar uma conduta vegetariana ou vegana. Agora vai sair nesse sábado para vocês. A gente foi fazer um curso de calibre 12 em plataforma R15 e os nossos anfitriões nos receberam com um baita de um churrasco. Como é que eu vou falar pro cara que passou 4 horas assando uma carne, que vai, eu não vou comer porque as minhas condutas... Não, né, cara? Pô, eu tenho que jogar o jogo. Eu sou um cara bastante maleável nesse sentido. Então, novamente, cada um faz o que quer, só não enche o saco do amiguinho. Vamos lá. O Miyashita. O que você acha de literalmente bandeiras? Tipo, literalmente, Nacional, Gadsden, Team Blue Line e que não se referem a uma posição política. Cara, elas se referem a uma posição política, né? Todo e qualquer ato que você faz exprime quem você é e as crenças que você tem. Aí eu acho que a gente puxa uma vertente interessante, que é The devil is in the details, né? Ou seja, o diabo está sempre nos detalhes. Como é que você pega um hipócrita? Como é que você pega a falsidade de um ser humano? Não é quando ele está discursando. Não é quando ele está expondo a sua imagem pública de maneira consciente. É exatamente na hora que ele desliga o botão estou no palco. Então, você pode ter todas as bandeiras que você quiser, mas hora ou outra alguém vai te ver na fila do pão fazendo alguma coisa que não condiz com o que você propaga e aí acabou-se a sua credibilidade. Olha que interessante, não é mesmo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, cara, porque hoje em dia as pessoas estão atentas. É aquela velha história, você quer saber como eu julgo pessoas? E eu julgo pessoas ativamente, tá? Ai, Júlio, não pode julgar. Mentira, todo mundo julga, se você não julgar as pessoas, você já teria morrido. Julgar pessoas é um atributo que mantém a sua preservação, tá? Ou seja, é um mecanismo de autopreservação humana. Então, julgar é importante e aprimore a sua capacidade de julgar, é claro, tomando cuidado com os seus vieses ideológicos, tá? Mas sabe como que eu julgo alguém? Quando você vê ele tratando pessoas
que estão abaixo dele a nível hierárquico social. É quando eu vejo, por exemplo, sei lá, o dono da empresa falando com o funcionário da limpeza. É quando eu vejo um cara andando na rua e quando um cachorro vem pedir carinho, eu vejo qual é a reação que ele tem com aquele cachorro. Porque um homem que é, de fato, em essência, e eu acredito nisso, existem pessoas que são essencialmente boas, né? Eu não gosto de dicotomia, eu não gosto de quem é ruim e quem é bom, não. Mas eu vejo que existem pessoas que têm um coração bom. Elas podem ser manchadas ao longo da vida, elas podem ser traumatizadas ao longo da vida, mas você reconhece pessoas que são essencialmente boas nessas situações. Então, eu adoro, hora ou outra, observar aqueles que criam personagens muito limitados para si, e quando eu começo a observar detalhes que são muito sutis, você vê que a situação não bate, né? Hoje em dia nós temos, como eu disse já várias vezes aqui, cara, uma quantidade gigante de especialistas que se propagam como entendedores profundos de várias coisas e que, de fato, quando você vai investigar um pouco mais a fundo as qualificações e a conduta daquele dito especialista, é tudo uma mentira. É tudo um teatro, né? E eu tenho muito medo disso. Eu sempre, quando a gente criou o sobrevivencialismo, vocês viram o Júlio amadurecendo ali, né? Vocês viram, quando eu falo o Júlio em terceira pessoa, é porque eu algumas vezes me vejo em terceira pessoa quando eu falo da minha atuação profissional, né? Você viu o Júlio morando na casa dos pais, se virando para se preparar, fazendo trilhas com restrições, né? E hoje você vê eu lá muito mais estruturado, né? E eu falei, cara, um dos meus maiores medos é criar um personagem fantasioso. Eu não quero nunca que as pessoas achem que, cara, o Júlio, ele é um sobrevivencialista, ele entra nas cavernas com uma faca na boca e luta com onça. Não. Eu não quero que as pessoas achem que eu sou alguém que eu não sou. Eu sou isso aqui, cara. O cara manezão que tá ali brincando, que é desajeitado. Esse é o Júlio. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar, então, uma exposição de outra persona minha. Então criamos o Família Lobo. E aí, na época, eu criei o Lobo Gamer para mostrar, sim, o Júlio também é nerd. Eu adoro jogar videogame e computador. E isso não foi só para ganhar dinheiro com o canal de YouTube. Não. Foi para mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa que também tem outras facetas e que eu sou um cara normal, porque eu não quero criar a visão de que eu tenho uma capacidade de ser um super-herói. E eu sei que isso pode parecer um pouco prepotente dizer, mas a gente já viu pessoas que nos viam dessa forma. Porque no sobrevivencialismo você vê a minha melhor forma, você vê as minhas melhores aventuras, as minhas melhores empreitadas. Então, sem querer, você pode criar a fantasia de que eu sou um personagem, nossa, o cara é massa, o cara faz isso, o cara é bom, o cara é forte, o cara... Não, calma, não é tudo isso. Você está vendo a minha melhor performance. A minha pior performance ninguém vê. E essa aqui é a minha performance mediana. Então acho que isso é bastante interessante de entender. E novamente, não se trata de falsidade, nunca. Né? A falsidade está quando você quer enganar. E quando você cria uma concepção equivocada para o outro sem ter a má intenção disso, você não está sendo falso. Você só não está gerenciando a sua personalidade da maneira adequada. Tá? Bom, gente, eu acho que é isso. Deixa eu ver só mais um ou outro comentário aqui. Eu não gosto muito de ler comentários, porque algumas vezes vocês trazem algumas coisas que bagunçam a minha linha de raciocínio. Mas vamos lá, olha só. O Caio Tesser falou, o católico não praticante é um rótulo ou uma hipocrisia? Caio, eu sou... Algumas vezes eu tenho algumas crenças um pouco... Eu acho que as pessoas erram na palavra, tá? Você pode dizer que você é um cristão. Agora, católico não praticante é o mesmo que, sei lá, um vegano não praticante. Tipo, não faz sentido nenhum, pô. Né? Então você carrega consigo os valores cristãos. Contudo, você não pratica a religião católica. Não existe católico não praticante, né? Assim como, sei lá, já dei os exemplos aí, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como nós posicionamos para as pessoas quem nós somos, porque nós seremos julgados por isso, né? E eu vejo principalmente os mais jovens agora levantando bandeiras e caindo nessa bobeira de ficar separando as pessoas de forma dicotômica. O Zé é da esquerda, o Antônio é da direita. E aí o cara divide o mundo dele em preto e branco e ele começa a entrar nessas batalhas e começa a brigar com pessoas e começa a se separar de familiares e brigar com amigos. Cara, isso vai gerar prejuízo a longo prazo, cara. Isso vai bagunçar a cabeça desse cara. É um caminho difícil, é um caminho difícil. Como eu tô dizendo,
Você não tá errado, cara. Você faz o que você quiser. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Mas eu, Júlio, não faria o mesmo. Eu não trilho este mesmo caminho, tá? É um caminho muito perigoso. Muito. Né? Quando você começa a adotar rótulos e limitar suas condutas porque você agora é escravo das bandeiras que você levantou, cara, é um caminho complicado. Porque a maioria de nós não aguenta e cai na hipocrisia, tá? Vamos lá. O Elton perguntou, fala Elton, então a ocultação não é uma mentira, nesse caso da escolha de mostrar tal parte da personalidade. O Elton, isso é marketing, tá? Independente de você ser uma pessoa pública ou não, a sua imagem pública, ela é uma ação de marketing. Você escolhe o que você posta no Instagram, você escolhe o que você vai falar numa roda de amigos, certo? Essa escolha, ela é uma estratégia de marketing para aumentar ou diminuir o valor da sua imagem pessoal nos círculos sociais onde você está. Quanto mais eficiente você for nessa propagação de valores que são aceitos no grupo social em que você está, mais hierarquia você ganha. E quanto menos eficiente, menor hierarquia você ganha. Né? Então, o marketing pessoal é isso. É você escolher as melhores partes da sua personalidade para colocá-las dentro de um contexto adequado. Então, não necessariamente ocultar, porque eu não estou aqui ativamente escondendo algo de você. Eu estou só escolhendo aquilo que eu quero falar. Isso não significa que eu vou esconder o que eu vou falar, você entende? Tem uma diferença tênue aí. Uma coisa é eu falar, cara, eu vou escolher falar dessa caneca branca. Outra coisa é eu pensar, eu não vou falar dessa garrafa. Eu não vou falar dela. Não. Eu tô falando o seguinte, a garrafa tá ali. Ela não interessa neste ponto. Eu quero falar da caneca. Você entendeu? Essa é a diferença. Então, ocultar não é o mesmo que escolher. É importante a gente usar os pesos adequados para cada palavra para a gente não começar a criar fantasias negativas nesse sentido, tá? E Bruno, você acaba de dizer exatamente o que eu penso, né? O Bruno colocou aqui, ó, o ser humano é muito complexo para se limitar a rótulos. Concordo. Veja, gente, ó, eu vou dar uma regra, tá? Que você aí tem que guardar na sua cabeça. Bom, você tem que não. Você poderia, como uma sugestão minha, guardar na sua cabeça. Qualquer simplificação do ser humano em categorias é estúpida e está fadada ao fracasso, tá? Por quê? Porque seres humanos são o organismo mais complexo que existe até o dado momento, que nós sabemos, no universo. Você é a peça de engenharia bioneuroquímica, física, whatever aí, mais complexa que já foi criada até o dado momento, ao menos aqui no nosso planeta. Então, seria um pouco estúpido reduzir toda a sua existência, toda a experiência que você teve, quem você é, quem você deseja ser, quais são seus planos, qual é a sua visão de mundo, qual é a sua visão de espiritualidade, qual é a sua dieta, qual é a sua forma física, em uma única palavra. É estúpido pensar assim. É estúpido achar que você vai ter uma palavra que vai abarcar grande parte da complexidade humana. E é por essas... E eu não estou nem entrando no critério de validez científica aqui, tá? Eu não estou nem falando de, por exemplo... uma grande baboseira, né? O horóscopo, por exemplo. O horóscopo não tem validação científica nenhuma, mas eu não estou nem entrando no mérito da validação científica. Eu estou entrando no mérito que separar um ser humano complexo em uma categoria, um signo, né? Ou seja, pegar aí, acho que nós já estamos chegando a 9 bilhões de pessoas no mundo, 9 bilhões de pessoas e separar aí em X signos é um reducionismo quase criminoso, né? Então toma cuidado. Reducionismos é perigoso. Então a regra aqui que eu queria passar de uma forma mais clara é: se alguém te apresentar uma solução simples, um rótulo simples, generalista, para uma situação complexa, esta pessoa ou quer te enganar ou não sabe do que está falando. É isso que resume grande parte do nosso populismo atual, né? Eu estou relativamente satisfeito com o andar da carruagem no Brasil, né? Poderia estar muito pior. Mas, por exemplo, nosso presidente ele é a definição de populismo. O que ele fez? Ele ofereceu soluções simples para problemas complexos. Talvez na inocência, talvez na má intenção, não me interessa. Mas o fato é que ele ofereceu soluções simples para problemas complexos. E isso é a definição de populismo, de demagogia, tá? E eu não estou aqui dizendo que eu odeio ele, que eu quero... Na verdade, vamos fazer o seguinte. Se você aí já pensou... Nossa, então o Júlio é de esquerda, ele odeia Bolsonaro. Cara, já sai do canal porque
esse não é o lugar para isso, tá? Aqui a gente tá falando na boa, fugindo desse mar de loucura, tá? Você não precisa gostar de todos os aspectos de uma pessoa. E ao mesmo tempo você não precisa odiá-la só porque um desses aspectos te incomoda. Eu não sou um bolsonarista, apesar de brincar casualmente lá com aquela ideia de miliciano, só pela zoeira, né? Mas também não sou o que hoje as pessoas definem como esquerdista. Muito pelo contrário. Eu sou não seizista. Eu não sei de nada, tá? Mas eu só queria pontuar isso pra vocês. Então assim, este não é um canal voltado pra convencer você que eu sou uma pessoa boa. E muito menos pra convencê-lo que eu sou A ou B, tá? Então você já sabe claramente que talvez você esteja no canal errado. Então, gente, é isso. Eu quero manter as nossas lives sempre no limiar aí de 30 minutos, pra não ficar muito redundante. E se vocês realmente estão interessados em lives diárias, eu não vou prometer isso, tá? Não é a minha intenção. Hoje eu fiquei pensando, pô, já fizemos várias lives seguidas essa semana, vou fazer mais uma, né? Se amanhã me der louco, eu continuo mantendo essa frequência de lives aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Não prometo, tá? Mas, enfim, obrigado pela sua presença. Curta aí o seu almoço. Eu agora tenho que almoçar porque eu já me atrasei na nossa conversa aqui. E quem sabe amanhã a gente aparece aí para conversar mais um pouco. Por favor, deixe os seus comentários aqui embaixo. O chat em tempo real é bem bacana, tá? Mas, contudo, ele não fica disponível depois que o vídeo vai para a plataforma como offline. Então, se você tem alguma posição importante que você queria trazer para causar reflexões legais, coloca no comentário offline para mim, porque aí eu consigo ler esse comentário. E lembrem-se, cara, não só aqui, como no Sobrevivencialismo Família Lobo, eu leio todos os comentários sem exceção, tá? Sem exceção mesmo, eu leio todos os comentários. Eu sou incapaz de interagir com todos eles, mas eu leio. Então, se você puder deixar o seu pensamento, tenha certeza de que ele vai chegar aos meus olhos também, tá bom? Um bom dia para vocês, uma boa tarde, obrigado pela presença de todos vocês. Nos vemos muito em breve. Valeu, gente!